Você já percebeu que existem algumas pessoas que possuem um poder diferente, o poder de despertar emoções extremas que muitas vezes variam entre o amor e o ódio. Muitos defendem fervorosamente estas pessoas e outras pessoas odeiam fervorosamente. Inclusive, existem pessoas que amam odiar este indivíduo. Ora, como pode então isso acontecer? Isso muitas vezes acontece com figuras públicas, mas isso também acontece com pessoas que a gente se relaciona ou se relacionou em relacionamentos amorosos ou até amigos próximos, talvez no trabalho. Pessoas que parecem conseguir tocar algo muito profundo e muito humano em você mesmo. E o mais fascinante disso tudo é que o amor e o ódio, por mais opostos que possam parecer, neurologicamente eles estão muito mais próximos do que nós imaginamos. Hoje, portanto, eu vou explorar o que a ciência tem a dizer sobre essa relação intrigante entre amor e o ódio e vamos mergulhar nos processos do cérebro que nos levam a adorar ou detestar alguém e entender como isso se aplica às nossas relações no dia a dia e, no final, refletir sobre o que isso diz sobre nós mesmos. Então, fica comigo até o final porque de fato eu vou compartilhar como você pode usar essas descobertas para melhorar as suas relações e o seu próprio autoconhecimento. Bora nessa? Se você gosta então desse tipo de conteúdo, já sabe, né? Deixa aqui o seu like, se inscreva aqui no canal ativando as notificações, afinal são 10 anos trazendo conteúdos de valor para você semanalmente com absolutamente zero falhas. Então vamos entender a relação fascinante entre essas duas variáveis. Existe um estudo publicado pela PLOS One 2008, foi feito por pesquisadores da University College London, que basicamente revelou que tanto o amor quanto o ódio, eles ativam as regiões cerebrais muito semelhantes, como por exemplo o putamen e a ínsula medial. São áreas que são associadas à tomada de decisões e a respostas emocionais intensas que nós temos em relação àquilo que acontece ao redor de nós mesmos. A diferença entre os dois está na ativação do córtex pré-frontal. Enquanto o amor reduz a atividade de áreas ligadas ao julgamento crítico, como o córtex pré-frontal, por exemplo, o ódio mantém esta área ativa, permitindo que estes julgamentos negativos coexistam com o envolvimento emocional. Isso é fácil perceber, enquanto no amor, muitas vezes nós simplesmente relevamos problemas, relevamos defeitos das pessoas, relevamos tudo aquilo que a pessoa tem de ruim, porque simplesmente nós a amamos. Agora, no ódio, nós pegamos aquilo e simplesmente intensificamos e potencializamos, ou seja, a pessoa tem algo e simplesmente aquilo cresce numa proporção que nós racionalizamos, criamos conexões de outros assuntos com aquilo, criamos de fato elementos mais profundos e mais poderosos, até do que eventualmente a própria situação de fato foi, ou até o que de fato a pessoa é. Só pra gente sair do Brasil, porque obviamente quando a gente tem nomes próximos, isso já geraria uma polêmica propriamente dita, e eu sei que mesmo saindo, a polêmica vai acontecer e tá tudo bem, mas pense em figuras polarizadoras, como por exemplo o próprio Donald Trump, recentemente empossado como presidente dos Estados Unidos, ou Elon Musk. Nessa posse do Donald Trump, o Elon Musk foi fazer um gesto que para alguns foi obviamente ao acaso e para outros não, foi absolutamente deliberado, pensado e ele queria ali colocar uma semente, ele queria de fato fazer uma apologia ao nazismo, mas o fato é, isso para alguns simplesmente foi um ponto final, uma gota d'água em que simplesmente aqueles que já o odiavam, já tinham algum tipo de ranço eventualmente em relação a Elon Musk, aquilo foi de fato um ponto que não há justificativa. E obviamente existe o outro lado, existe o lado daqueles que acham que foi simplesmente ao acaso, em que ele estava ali se movimentando, ele é todo desengonçado e por conta disso ele fez um gesto que coincidentemente ficou idêntico ao do nazismo e simplesmente não tem nada a ver, ele não estava fazendo apologia nenhuma. Enfim, não vem ao caso aqui fazer um julgamento propriamente dito se foi ou não foi, mas se você de fato quiser colocar a sua opinião, coloque aqui embaixo. Não, André, realmente ele quis fazer uma apologia? Não, André, foi totalmente ao acaso. Coloque aqui embaixo só para eu saber o que você pensa, porque pelo que eu vejo nas redes sociais, esse assunto está polêmico e mexeu profundamente com muita gente. Agora, note que interessante, algo aconteceu recentemente. Um mesmo evento de uma mesma pessoa é lido por algumas pessoas de uma forma e por outras de outra forma. Então, olha que interessante isso, que no fundo é simplesmente não só
a relação que ativa áreas cerebrais similares, mas a leitura de um mesmo fato, mesmo as áreas sendo igualmente ativadas, ela é completamente diferente. Porém, amor e ódio não são exclusividade das grandes figuras públicas. Nas nossas relações do dia a dia, essas emoções obviamente fazem parte também, elas coexistem, tanto o amor como o ódio. Em um casamento, por exemplo, é comum amar profundamente alguém, mas também é comum odiar alguns hábitos, alguns traços, alguns comportamentos que de fato esta pessoa tem. E esse paradoxo emocional é o que de fato torna as relações humanas tão complexas e ao mesmo tempo tão humanas. Nós somos complexos. Obviamente nós tentamos estudar e entender, mas de fato temos particularidades muito únicas de cada pessoa. Estudos publicados na Frontier in Psychology em 2013, eles destacam basicamente que as emoções como amor e ódio, elas compartilham circuitos neurais porque ambas envolvem o alto grau de investimento emocional. Ou seja, elas roubam, de fato, emoções muito intensas e elas ativam um lado emocional bastante acalorado. Agora, isso significa que quanto mais próxima essa relação, maior também é a probabilidade de flutuação entre as duas emoções. Pense, por exemplo, em um amigo com quem você já teve um grande desentendimento. Durante a discussão, você pode ter sentido uma raiva ou frustração muito acima do normal, de você mesmo em relação a outras pessoas. Mas por que isso aconteceu? Porque obviamente você se frustrou, você tinha um amor muito grande em relação àquela pessoa e por ter este amor é quase inconcebível e inadmissível que a pessoa de fato tenha feito aquilo com você e como ela fez, imediatamente o amor vira uma raiva profunda. Olha que interessante. Se fosse uma pessoa que você sequer conhece, uma pessoa que não representa nada pra você, talvez passasse batido, você fala, cara, só mais um idiota fazendo qualquer coisa. Agora, esses sentimentos, muitas vezes, não eliminam o amor que está lá guardado dentro de você. E esse sentimento, essa vontade de que tudo volte a ser como era antes, está ainda em você. E você, obviamente, está ferido por algo que aconteceu, mas você quer o que vinha antes, o que era antes. Poxa, ele era tão bacana, não acredito que ele fez isso comigo. Eu queria tanto que voltasse ao que era antes. E é esse sentimento, é esse desejo de que, poxa, eu quero que seja como era antes, que dói, que incomoda e que faz com que você fique continuamente pensando. E esse pensar sobre algo ruim aumenta a raiva. Olha que louco, é um ciclo absolutamente complexo, não é mesmo? E para deixar ainda mais complexa toda essa conversa, saiba que nós somos naturalmente atraídos por pessoas que refletem quem nós somos ou quem nós gostaríamos de ser. Quando nós enxergamos algo de nós em uma outra pessoa, seja qualquer elemento, coragem, ambição ou até mesmo defeitos que nós queremos superar, nós criamos uma conexão instantânea, como se inconscientemente nós reconhecêssemos uma parte de nós no outro. Um estudo publicado na Journal of Personality and Social Psychology em 2009 mostrou que a identificação com características de uma outra pessoa ativa áreas como, por exemplo, o córtex cingulado anterior, que está relacionado à empatia, à conexão, à sensação de pertencimento. Por exemplo, lembre-se de figuras como Juliette Freire, do Big Brother 2021, que se tornou uma sensação nacional. Muitas vezes as pessoas simplesmente viam nela como alguém muito genuíno, alguém muito autêntico e que obviamente estava ali naquela situação enfrentando injustiças e desafios com a sua autenticidade, mas sendo simplesmente ela mesma. E essa identificação gerou um fenômeno de empatia em massa. De fato, foi absolutamente intenso e quem se interessa por psicologia percebe quanto realmente ela conseguiu algo basicamente muito forte. Então é interessante como Big Brother, eleições polarizadas, situações que de fato existe muita carga emocional são exemplos claros de que fato nós somos atraídos por conflitos que fazem com que a gente tome algum partido. Eu prefiro o A. Não é que eu prefiro, na verdade eu não aceito o B. Isso obviamente leva a um ponto muito mais crítico. Não é que eu prefiro o A, é que de fato eu não aceito o B. O B é inadmissível. Eu odeio o B e eu odeio todo mundo que pense que o B é o certo. Então automaticamente eu tenho o amor por um lado e o ódio pelo outro. E se um sozinho já é intenso, imagine um intenso mais o outro intenso, vira uma carga absolutamente explosiva. E esse tipo de comportamento de tomar partido está absolutamente enraizado no nosso instinto tribal, onde pertencer a um grupo significava anteriormente, quando vivíamos na selva,
significava sobrevivência. E mesmo hoje em dia, em um contexto obviamente diferente, esse instinto ainda governa muito das nossas decisões emocionais e muito da nossa conduta e do nosso comportamento no nosso dia a dia. Pesquisa da Nature Human Behavior em 2017 apontam que a polarização social ativa o sistema de recompensa do nosso cérebro, liberando a dopamina sempre que a gente reafirma o nosso pertencimento a um grupo, ou mesmo quando de fato aquele grupo atinge uma conquista, nós sentimos que a conquista realmente é nossa. Isso é muito fácil de ver, como por exemplo no futebol. Você sente real prazer quando o seu time ganha e você sente muita frustração quando o seu time perde. É exatamente por isso que nós torcemos fervorosamente, é por isso que nós nos envolvemos por coisas assim. Nós de fato sentimos uma satisfação emocional de estar do lado certo. Então note que este amor figura tão bonito, um coração, e o ódio, no fundo, são dois lados de uma mesma moeda, mas ambos revelam muito sobre quem de fato nós somos. Eles mostram as nossas prioridades, os nossos valores e até as nossas inseguranças. Quando nós odiamos alguém, muitas vezes, e você talvez negue isso veementemente, mas muitas vezes você está projetando características que você não aceita em você mesmo. E, obviamente, você não quer que os outros tenham, mas poxa, o outro é o outro, ele pode ser diferente. Não. É uma discussão interna, você tem com você mesmo. Eu não aceito que o outro seja diferente porque eu não quero que ele seja assim. Então, o resumo da ópera é: nós somos complexos. De fato, é difícil gerenciar as emoções, porém, estas mesmas emoções que são tão difíceis são elas que moldam quem você é e, obviamente, saber usá-las positivamente pode, de fato, mudar drasticamente o seu rumo, o seu dia a dia e, principalmente, o seu crescimento pessoal e profissional. E por isso, eu quero te convidar para, de fato, fazer uma imersão em você, um olhar para dentro. É como se você acessasse a um portal que não é físico, é um portal de fato interno. É o que de fato separa você do mundo, mas ao mesmo tempo é o que unifica você ao mundo. E é exatamente este processo de um mapeamento, porém técnico, que nós fazemos no nosso evento presencial chamado Reborn. Ele de fato tem exatamente essa intenção: você se desconectar da sua rotina, fazer um mapeamento técnico completo de quem de fato é você. E aí, uma vez que nós temos esse mapeamento, sabemos os seus diferenciais, o seu talento, aquilo que de fato é você, nós criamos um plano estratégico alinhado a você, alinhado aos seus valores, alinhado ao seu propósito, e disso podem sair novos projetos, novas ideias, novas rotas, novos rumos, de fato, para a sua vida. Esse evento acontece uma vez ao ano e está chegando. Então, clica aqui embaixo para saber mais sobre esse evento, o link está na descrição e no comentário fixado. E para você continuar sobre esse assunto, então clique agora neste vídeo e a gente continua de lá.